Fala aí pessoal, beleza? Finalmente estou aqui na ranqueada. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o que está me ajudando a subir aqui na ranqueada. Eu tive algumas técnicas aqui, algumas mudanças e resolvi sair fora de Sogaléu, não tá dando muito certo, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui o deck, no caso o deck de Giratina e Darkrai, né? Você vai ver que a build tá aí na tela, mas mesmo assim eu vou abrir aqui para vocês verem aqui. Então a build é essa aí, não precisa explicar muitas cartas, eu não tô usando capacete, tô achando mais eficiente a própria farpa, né? Porque eu acho que é só o Arceus que não pega a farpa, o restante, todos eles vão ser envenenados, beleza? E particularmente eu tô gostando bem mais, assim. A gente tem também as minhas taxas de vitórias que caíram muito, né, tá em torno de 41, chegou a 37 e pouco, simplesmente por causa que eu peguei muitas derrotas seguidas aqui, né? Antes eu tava pegando até essas derrotas aqui, entendeu? E não tava ajudando muito. Então testei alguns decks aí, não rolou. E o deck que melhor funcionou pra mim foi esse aqui. Infelizmente a gente tem Oricório. Quando a gente pega Oricório, não tem o que fazer, entendeu? Qualquer deck aí. O único deck que talvez a gente tenha um pouco de vantagem contra o Oricório é o próprio deck de Darkrai, porque ele vai dando 20 de dano por turno, certo? E isso acelera bastante o ponto de que você consiga até vencer a batalha contra o Oricório, entendeu? A gente também tem bons Pokémons com um HP bem alto, até que para esses Pokémons pequenos aí não conseguem matar tão rápido. E acaba ajudando bastante. Bom, a gente vai pegar um Mirror Match aqui, ou Arceus, não sei qual que é o deck que eles estão usando. A gente abriu com dois Darkrai, então a gente vai colocar aqui os dois Darkrai já. A gente não precisa estar com ele na mão, justamente para poder não voltar ele pro deck, por conta de algumas coisas. Diminui o volume do jogo, que a gente não precisa do jogo, né? Então vamos lá batalhar. Vamos ver, né? A gente acertou o Darkrai mesmo, porque a gente viu as energias. E o cara já abriu com Giratina, que é muito forte o combo, entendeu? Ele vai ter uma certa vantagem, porque a Giratina dele provavelmente vai ter três energias, enquanto o Darkrai também vai ter três energias. E isso vai colocar ele num patamar onde ele possa bater primeiro e até mais forte, né? Por conta disso. No caso, quem bate primeiro com a Giratina seria ele. Mas eu bateria primeiro com o Darkrai. Se de certa forma ele focar na Giratina, pode ser que ele tenha a chance de ganhar. Mas só que se ele não conseguir recuperar o HPzinho do Darkrai, ele acaba perdendo. Bom, como eu sei que só tem quatro cartas, né? E a gente sabe que a próxima carta a gente ia sacar já ia ser a Giratina, a gente já começa jogando com ela, né? Como a gente não tem como voltar para trás, a gente sabe que provavelmente ele vai usar alguma coisa para poder ficar causando dano, que é o próprio Darkrai. A gente vai, né, supor que a gente vai poder usar a poção no próximo turno e manter o nosso Darkrai com um HP legal aí para poder batalhar, certo? O problema aqui no caso seria a giratina, né? Giratina contra giratina você acaba se ferrando caso você bata primeiro, entendeu? Você bateu e não matou, a giratina do oponente vai matar você, entendeu? Então a gente tem que pegar e focar exatamente em quem? Nos pokémons que a gente pode matar. Olha, ele tá cometendo um grande erro aqui, não sei se ele tem duas Leaf no deck, mas é que o fato dele estar utilizando o Darkrai do banco e deixar o Darkrai da frente tomar dano, isso vai acelerar pra caramba a minha vantagem aqui no jogo, principalmente por conta que se eu pegar o próximo turno e bater no Pokémon dele da frente, eu já vou causar um dano imenso nele, entendeu? Então a gente continua jogando dessa forma aí, beleza? O próximo turno, se der certo, e não vir nada pra gente, a gente usa Marte e a gente atrapalha um pouco a mão dele. Vai ser interessante atrapalhar a mão dele, até porque ele tem mais cartas agora, né? Ele conseguiu sacar o professor ali, ajudou bastante, entendeu? Ele sacou uma cura, que vai colocar ele um pouquinho na frente. Ele sacou as duas curas, que vai colocar ele bastante na frente agora. E vai ficar um pouco difícil. E agora ele vai colocar um capacete de pedra aí pra poder ajudar bastante aí. Bom, a gente sabe que o próximo turno ele provavelmente ele vai bater com a Giratina, né? Então a gente sabe que a gente vai precisar de cura e capa, certo? Se a gente usar só cura, não vai adiantar muita coisa. Mas o complicado é que a gente não mata ele e toma capacete, certo? Então a gente vai fazer o quê? Vamos dar dama aqui, pra gente sair do range. A gente coloca aqui
o capacete no nosso Darkrai. Esperamos matar então a giratina dele no próximo turno, caso ele venha bater. Eu acredito que é mais viável que ele venha com Darkrai. A jogada que eu fiz foi simplesmente, como eu não precisava colocar energia no Darkrai, era simplesmente colocar energia na giratina e deixar ela com energia suficiente para poder ela já bater no próximo turno. E agora fica aquela jogada, quem bate primeiro, correto? E aí o que acontece? Quando eu precisar energizar um Darkrai para poder jogar energia, pelo efeito da energia causar um certo dano, o que vai me dar a vantagem, de certa forma, de bater na giratina dele. A gente já imaginava que ele usaria Leaf, né? Ele vai tentar vir pra frente e bater com o Darkrai dele. Só que o detalhe é que talvez ele não mate. O que faz com que se ele bate no nosso Darkrai, no próximo turno, ele vai estar com 120. A gente não conseguiu fazer muita coisa por causa disso, certo? O fato é, se eu bato com o Giratina, ele só coloca energia no Darkrai e ele já ganharia, correto? Então, nesse caso, o ideal seria colocar energia nesse Darkrai do banco. É certo que ele vai ter Cyrus. Passar a segunda giratina pra cá. E se eu batesse nele agora, não iria ganhar. Então eu tenho que ganhar isso aqui. Então eu acabo sendo forçado a ter que recuar o meu Darkrai. Enquanto isso, eu vou colocando energia nos próximos aqui. Então agora eu posso bater na giratina dele. E vou ficar um pouco salvo. Porque ele vai precisar da Down para poder matar a minha giratina. Então se ele bater na minha giratina no próximo turno e não matar, eu mato a dele. Ele vai ter que ter capa. Ou vai ter que ter o Red na mão. Se ele tiver a capa ou Red, ele ganhou. Entendeu? A capa ajudou bastante. Ele teve capa e Red. Como extremamente forte. E aqui não resta mais nada a não ser nos vender, entendeu? Não adianta nem duelar mais aqui, porque não temos como ganhar desse Pokémon dele aí, entendeu? Infelizmente a derrota veio, né? Ele, ele teve a audácia de bater primeiro e veio com as cartas que ele precisava. Bom, vamos aqui pro próximo batalha aqui. Não tinha o que fazer aqui, entendeu? Teria que ter recuado mesmo. Mesmo que eu tivesse batido, não venceria. Não. Bom, essa é a desvantagem de você começar em segundo. A sua giratina, cara, aqui também é complicadíssimo. Tem que iniciar com a giratina na frente. Acho que Darkrai voltou muito forte nesses dias aí. E o pessoal voltou a jogar com os decks um pouquinho mais fortes ainda, entendeu? Acredito que ele vai tentar atacar o meu Darkrai no banco. Mas aqui não tem muito o que fazer. A gente dá uma economizada na farpa aí.
Imaginei que ele bateria no Darkrai mesmo. É muito mais vantagem pra ele, porque ele pode matar o Darkrai muito mais fácil. Mas a Giratina acaba sendo meu Pokémon preferido aqui. Caso ele venha evoluir, seria uma boa que ele bata no Pokémon do banco. Mas é bem provável que ele tenta bater no Pokémon da frente. E a Giratina, a gente tendo uma oportunidade de energizar ela, a gente pode recuar ela depois. Tudo vai depender da evolução dele e também da nossa farpa venenosa fazer alguma coisa. Vamos ver se ele vai focar no Darkrai do banco ou se ele vai bater na Giratina. Eu acredito que bater na Giratina seria a melhor opção pra ele. De qualquer forma, ó, ele bateu no banco. O que acontece é que acaba que ele simplesmente vai precisar matar a nossa Giratina pra poder vencer. E eu tô colocando energias justamente em Pokémons aí que não vai ter muito o que fazer. Se eu colocar energia na Giratina agora, ele provavelmente vai bater na Giratina no próximo turno. E nisso ele vai ficar envenenado, vai tomar 20. Então fica com 160. Aí eu posso colocar energia no Darkrai, vai pra 140, bato com... não vai dar pra matar. Mas dá pra poder ficar bem adiantado aqui. Mesmo que ele bate no Pokémon da frente aqui agora. Vamos ver se ele vai focar em bater no Pokémon do banco. Ou se ele vai focar em bater no Pokémon da frente. Tudo me leva a crer que se ele não curar esse Pokémon dele nesse turno, eu tenho possibilidade de ganhar. Que é simplesmente uma passada de turno pra ele. E o envenenamento vai matar ele. O cara corou 20, velho. Como é que esses caras não estão jogando no Master, né, velho? Isso aqui sim foi incrível. Mas o próximo turno ele pode vir estar batendo com um Pokémon mais forte ainda. Aqui não tem muito o que fazer, né? É simplesmente bater. Esse Pokémon dele aqui não tem muito o que fazer. Recuar a Giratina depois vai ser minha morte. Ele vai ter que ter alguma coisa pra poder. Se ele evoluir agora também, falar pra você. É a sorte daquele jeito, né? Bom. Ah, cara, pelo amor de Deus, velho. É isso que eu falo pra vocês aqui. O cara sai com uma mão perfeita. Não tem o que fazer, é só se rende. Entendeu? Só se render mesmo. Infelizmente, não tem o que fazer. Eu falo pra vocês, cara, não tem mínima graça de jogar mais a ranqueada. Por conta que você tem alguns decks aí que são chatos e só jogam por causa da vantagem que tem contra alguns decks aí que a gente sabe que podem ajudar bastante. Por exemplo, o deck de planta tem muita vantagem com o deck de Darkrai, entendeu? Mas mesmo assim, cara, tá muito complicado. E você vê que o cara jogou muito bem. Ele tinha capa, ele tinha também como recuperar o HP do passarinho dele lá, do Dulcidai, né? Aí não tinha o que fazer, entendeu? Praticamente ele sabia que se ele batesse na minha Giratina do Arcai, ele ganhava. É 130 de dano no X, cara. Ele é muito roubado. E a mão dele veio perfeita. Ele foi evoluindo uma vez por turno. Certinho. Isso aí é uma coisa que, tipo assim, que me deixa intrigado. Porque
A minha mão, quando eu tô com um deck de revolução, não vem daquele jeito. Demora pra vir. Tem hora que acaba atrapalhando bastante. Olha, eu não vou conseguir utilizar uma carta que volta a mão dele inteira. Mas no próximo turno, provavelmente ele vai buscar algumas coisas ou outra que vai vir ajudar ele. A gente vai estar se preparando aqui pra isso, né? Se ele bate no banco, ok. Mas eu não vou ficar focando em Pokémons que estão no banco, né? Tem que focar no Pokémon que tá na frente. Porque é o que vai fazer a gente ganhar aqui. Começando o primeiro, me dá uma garantia aí de que eu posso bater com a Giratina um pouco melhor. Eu não gosto de abrir com a Giratina na frente contra alguns decks. A gente vai ver qual jogada que ele fez. Ele não fez absolutamente nenhuma jogada. Usar Marte agora não vai muito me ajudar, porque afinal de contas o que vai me atrapalhar aqui é o Rampardos. E como ele não veio com Rampardos, não tem por que eu ficar usando Marte aqui agora. O que eu precisaria aqui realmente era Leaf, né? Só tem uma no deck. A gente não tem muito espaço. No duelo anterior, se o cara não tivesse matado meu Pokémon, não tivesse evoluído, eu daria a Sabrina e ganharia dele. Pelo menos uma parte do duelo. Mas é complicado, cara. As coisas não saem como a gente quer. Ele já tá colocando o segundo Pokémon dele, Gible. Eu acho que ele não tem evolução ainda na mão. Utilizar Marte agora vai ser uma coisa meio complicadíssima. Eu vou apostar aqui que a Giratina possa bater no próximo turno. Acho que ele não tem evolução, senão ele teria colocado energia no Pokémon da frente. Agora sim ele colocou o fóssil. Então, como ele não desceu as cartas anteriores, agora a gente pode dar uma marcha aí que vai ajudar bastante. Vamos ver se ele vai atacar ou se ele vai trocar o Pokémon. Ele não fez absolutamente nada. Então a gente passa a usar Sabrina e ver qual jogada que ele vai estar utilizando. Ou atacar. A gente tirar um Pokémon que tem mais energias da frente dele ali seria um pouco melhor. A gente não tem como atacar no próximo turno. A gente pode atacar nesse. A gente vai ter que apostar no nosso Darkrai aqui no banco. Deixa eu melhor dar Marte agora aqui. Pode ser que a mão dele destrave um pouco, mas acredito eu que ele vai estar com algumas coisas ali que vai me atrapalhar. Caso ele venha me dar uma Sabrina, a gente manda a Giratina pra frente e aproveitar esse turno pra poder energizar a Giratina. Acho que não compensa a gente atacar porque a gente vai ficar muito fraco. E matar um Pokémon dele que nem o Gibbon não vai ajudar muito. Eu falei que ele dava uma destravada por causa dessa jogada. Eu já fiz isso muitas vezes. Olha lá, não teve como ter o doce raro ali. Mas ele já conseguiu evoluir. E me garantiu que eu possa vencer no próximo turno, porque a gente pode estar utilizando aqui o efeito do Darkrai. Ele provavelmente vai vir atacar com o, o Rampardos, correto? A gente faz com que o Pokémon dele no banco morra. Não ataca ainda.
Se a gente recuar essa gelatina aqui, a gente vai ficar com uma energia a menos. Mas é interessante. E mandar outra gelatina pra frente. A gente dá um. Busca mais algumas energias. Recupera essa energia da gelatina aqui. E temos dois Pokémons prontos para poder bater no próximo turno. E um para poder defender a gente. A gente pode simplesmente colocar uma energia na gelatina agora, recuar e bater no que for. Ele vai tentar vir com. Ele não tem mais Pokémon, por que que ele usou Pokébola? A Pokébola na mão, cara, te dá uma vantagem, porque se você usar algumas cartas que possam trocar a sua mão, você tem a chance de sacar a mesma quantidade, por exemplo, que Sera, entendeu? Então eu não uso quando tá nesse ponto aí, entendeu? Ele vai evoluir ou não? Não evoluiu. Ele resolveu bater 30. Acredito eu que o Pokémon mais difícil de matar aqui seja justamente o Rampardos. Então se a gente focar em bater no Rampardos agora, a gente tem uma chance legal aí de conseguir sair do lugar aqui. Essa Giratina aqui condenada fica um pouco complicado. Eu posso matar o Pokémon dele da frente com Darkrai. Recuperar essa Giratina aqui. E tá realmente assumindo a posição do jogo. Caso ele tenha como tentar matar o meu Darkrai, vou deixar uma capa gigante aqui. Que aí a gente garante um pouco mais de força aqui. É, cara, é simplesmente saber a hora certa de bater, entendeu? A gente pega o gabite dele. Ele deve estar apostando no Rampardos no próximo turno. Acredito eu que agora é simplesmente a gente colocar a energia aqui na Giratina e esperar que ele mate um Pokémon. A gente tem Sarius, tem Sabrina para poder finalizar. Então aqui ele já perdeu. Aqui não tem como a gente perder, exceto se ele trocar nossa mão. Mas de certa forma, se ele não tiver como colocar um Pokémon que bata no meu no próximo turno, esse Rampardos dele aí não vai conseguir ganhar do meu. Porque ele tá exatamente com 130 ali, ó. Se ele vai matar, ele vai bater e vai ficar com 50 a menos, né? E é só colocar gelatina e bater, entendeu? Então é muito simples você jogar com Darkrai quando você tem um controle do jogo. Nesse caso, né, não precisei usar nem Cyrus nem Sabrina. E absolutamente mais nada. É só chegar agora e bater. Eu acredito que não tem muito o que fazer aqui. Não vou nem ficar perdendo tempo. Então, tipo assim, contra esses decks, assim, cara, eu vi que o Darkrai e a Giratina tinham muito mais potência, correto? Pra poder vencer eles do que os decks que eu tava pegando aí, que seria só o Galel. Eu só quero chegar no Ultra Bola 4 e conseguir chegar no Master. E a gente tá no dia 12, certo? A gente tem mais ou menos aí uns 10 dias, 15 dias aí pra poder fazer isso. Então jogar mais ou menos 700 partidas, cara, pra mim não é viável. E esse jogo te obriga a jogar 700 partidas, entendeu? Então eu acho sinceramente que pra mim o jogo ficou uma bosta com essa nova expansão. Veio muita coisa que não precisava, né? Por exemplo, o Oricorio com aquele efeito lá, uma coisa que estragou demais a ranqueada. A gente veio o doce raro, certo? Mas a gente não veio cartas que buscam ele. Então acaba que o deck fica pesado, você precisa de 3 cartas no deck. E acaba não ajudando muito. Cara, e a gente abriu aqui contra um deck de planta, velho. Isso aqui é ruim pra caralho, tá entendendo? Ruim pra caralho. E a gente é obrigado a ter que colocar alguma coisa aí pro cara bater.
Dura se a gente pulsar carta e não vir as cartas que a gente precisa. Eu não vou usar a Pokébola, que eu sei que ele vai provavelmente mirar no banco. Mas e se vir a Giratina, né? Bom, se vir Giratina, ela veio. E se veio, a gente tem poção. A gente só não pode deixar a Giratina sem coisa. Se não tivesse vindo poção, nem a dama, eu acho que eu não jogaria dessa forma aqui. E se ele der, por acaso, a Sabrina, ele deu. Entendeu? Ele vai dar a Sabrina. Então nem dá a Sabrina. Mas eu acredito que ele não precisa dar a Sabrina nesse caso. O deck dele praticamente não precisa da Sabrina nem Cyrus. Mas é um deck que puxa bastante carta, cara. O deck de planta ele é muito rápido, assim, nessa questão. Pra mim montar esse deck só falta só dois desse daí. Desse Dwyer. Cara, essa carta é uma carta muito chata, cara. Porque ela dá muito HP pro Decidueye. E fica mais difícil de matar ele. Bom, a gente já imaginava que ele atacaria no banco, certo? A gente vai agora dar um cartão vermelho. Atrasa um pouco a jogada dele. Acredito que ele deve ter alguma coisa para evoluir. A gente coloca uma energia no Darkrai aqui, caso a gente precise recuar. Se vir outro Darkrai, a gente não precisa ficar mantendo no da frente. A gente pode colocar no banco de trás. Só que é aquele negócio. O fato de eu ter pouco Pokémon aqui significa que eu tenho pouca chance de fazer alguma coisa legal aqui no jogo. Dá até para poder fazer o jogo ir mais além, colocando duas energias na próxima giratina, se for vir também, mas é uma jogada muito arriscada. A gente precisa colocar energia, por exemplo, ter foco num Pokémon só. A gente não pode ficar jogando, cometendo erros. E a gente já viu que, mesmo deixando ele com três cartas, o cara já tá de novo com quatro cartas na mão. Né? A gente era pra estar com cinco. Ele vem novamente tentando atacar minha giratina no banco, certo? A gente vai deixar a Marte para poder usar um pouco depois, mas eu acho que a gente tá sem espaço para poder ficar usando cartas depois, né? Vamos focar em bater com o Darkrai, correto? É muito complicado. Se o Pokémon dele evoluir, acaba dando um pouco de trabalho para poder matar ele, certo? Ele fez de tudo para poder manter a minha Giratina tomando dano. Ele colocou energia no outro Howlet, que realmente só precisa de duas energias, não precisa colocar no mesmo. Bateu na fraqueza do meu Pokémon. Envenenado agora. A gente mata o Pokémon dele. Não adianta a gente pegar e colocar alguma coisa aqui no Darkrai. Que a gente colocar a cura no Darkrai não vai resolver nosso problema. O Pokémon dele provavelmente vai bater com 140, vai tomar o dano, vai ficar com 130 certinho pra gente poder matar. A gente tem que guardar a cura pra outros Pokémons. Pra seria a Giratina. Dura é isso, né? A gente bate, leva um Pokémon nada a ver. Ele não conseguiu evoluir. Ele tentou causar um dano aí. Pra mim seria melhor que ele bate com um Decidueye. Ele vai tentar bater com os Sprigatito. Agora o problema seria a Sabrina, né? Não veio o nosso Pokémon aqui. Acho que ele não conseguiu fazer as evoluções aí. Eu acho que a carta anterior que a gente usou lá, a Marte, atrasou demais a rodada dele. Pode ser que ele evolua no próximo turno, mas a gente matando dois Pokémons já está suficiente pra gente fazer alguma coisa. Eu vou colocar uma energia na Giratina. A gente bate aqui no Sprigatito dele aqui. E a gente espera aí que a gente venha pelo menos com uma Sabrina aí pra poder ajudar a gente. Porque o que a gente precisa aqui é bater só apenas mais um Pokémon.
quando os Pokémons dele não evoluem, cara, a gente tem uma chance bem grande de ganhar. Ele deve ter como evoluir esse Pokémon Esprigatito aí no próximo turno. Foi o que eu disse, né? Só que se ele não tiver capa, a gente tem uma chance um pouco maior de conseguir vencer. Ele tem capa, o que atrapalha bastante a gente. Ele não poderia ficar vivo no próximo turno. Ele ia ajudar a gente bastante. Mas, cara, esse 30 a mais aí é o que acaba atrapalhando demais. É por esse motivo que eu tava usando o Guzma no deck. Por conta desse deck aí, a única forma de ganhar seria essa. O próximo turno provavelmente vai tentar recuperar 50. E a Sabrina que garantiu a nossa vitória. É o que a gente precisava. Ela veio. Só bater e pronto. Beleza? Então, por mais que o deck do cara roda, ainda fica as fraquezas dele no campo. Que é justamente os Pokémons pequenos aí que não vão evoluir. Então, o que que acontece? Com esses decks de evolução, a gente tem esse pequeno problema aí, entendeu? O cara dá uma Sabrina e tira um Pokémon que é muito forte de HP e fica fácil de ganhar. Por isso que a Sabrina é uma carta sendo bastante utilizada, entendeu? Eu penso até em colocar duas Sabrina, mas eu acho que não tem condições aqui de colocar. A gente tá com 31 minutos mais ou menos de live aqui. Daqui a pouco a gente vai para uma hora e a gente para e vê os resultados aqui. A gente perdeu duas vezes, a gente pegou dois duelos aí que infelizmente a gente não teve muito o que fazer. Depois eu dou uma olhada para ver se aquele duelo com o Giratina e o Darkrai tinha como eu ganhar. Acredito eu que estava bastante complicado, né? Eu não tinha dois Darkrai. Cara, isso aqui é um deck que, tipo assim, a gente simplesmente olha pra mão do cara e vê o que vai acontecer. Porque pensa num deck difícil de se ganhar, entendeu? Eu vou dar o cartão vermelho agora, não vai ajudar. Eu tenho que fazer com que ele gaste pelo menos um professor e uma Pokébola, que não vai adiantar muita coisa. Vocês estão vendo que eu tô preferindo usar a farpa. Se ele abrir com Magnemite é porque ele não tem Pokémon pra poder voltar. E a gente encerra aqui. Pokébola. Cara, se não fosse Darkrai, eu teria me rendido esse duelo. Mas, cara, pensa num duelo chato, demorado, e que pra mim não faz a mínima diferença se perder ou não. Eu só não quero perder tempo, entendeu? A gente já viu a possibilidade dele já colocar a carta ali e não evoluir. A gente vai dar o cartão vermelho, voltar a mão dele, deixar ele com menos cartas. A gente ainda tem a Marte ainda que pode nos ajudar, mas a gente precisa de Pokébola e Pokémons aqui para poder ajudar. O fato da Giratina não ter vindo já significa que a minha chance de ganhar esse duelo foi por água abaixo, entendeu? Eu vou usar a comunicação. Deve estar mandando um Oricório aí, ou outro Magnemite pro coisa, pra poder tentar pegar o Magneton, né? Pesquisa. Tem duas cartas que ele sacou agora. Magnetônica pode pegar, ou pegou na outra hora. E a capa gigante ainda por cima. Ele vai conseguir pegar três energias. E se ele quiser, ele já pode já evoluir e bater no próximo turno. Esse turno ele não bate. E eu tô sem Pokémon, entendeu? Então, pra mim, brincou geral. Ele vai colocar o Oricorio ali. Pra tentar tancar, segurar um dano. Eu vou fazer uma estratégia um pouco mais diferente. Eu vou colocando essa aqui. Causando dano no Oricorio dele. Enquanto eu puder. Não vou dar Leaf. Deixar assim mesmo. Não sei se o deck dele tem Sabrina. A gente não tem essa habilidade de ler as cartas do cara. Tava até vendo um torneio esses dias atrás aí. O pessoal tem capacidade de estar pegando a lista do deck do oponente em torneios, cara. Eu achei isso muito zoado.
não tem muito o que fazer. Eu vou deixar o duelo assim. Eu vou. A conexão ficou estável, eu tive que atender aqui, né? Eu tô num horário de trabalho também. Mas mesmo assim, acho interessante a gente ficar travando ó, esses decks deles aí. Se ele tentar bater em mim agora, ele vai perder. É simplesmente isso. Eu acho que ele vai tentar dar os 50. Ah, ele vai tentar tirar. Porra, agora ele complicou, hein? A minha chance de ganhar dele seria exatamente usar o Guzma ali. Ele deu 90, certo? A gente pode então colocar a dama, poder ficar 110. A capa gigante. Ele deve ter cura, mas não tem problema. Ah, não era capa gigante não, cara. Puxa vida, eu coloquei errado, era pra ter sido o capacete. Ah, pra ter sido o capacete, fiz errado aqui, cara. A hora que eu fui ver, é capa gigante. É duro jogar no celular por causa disso, é muito pequena. Ah, mano, na moral, velho. Vou ficar perdendo tempo com isso aqui não, velho. Vamos me render dessa porra aqui, cara. Não tem graça não, cara. Negocinho sem graça pra cacete. Se vir mais uma cura, eu jogo, senão. Ele vai ser obrigado a bater. Só que agora ele vai ter que bater Pokémon do banco. E vão recuar isso aqui. Não era hora de recuar ele, tá ligado? E eu acho que, tipo assim, pra Giratina aqui não ter vindo, pra mim atrapalhou demais. E o meu erro de ter colocado a capa no Pokémon errado aqui me atrapalhou demais. Vamos tentar atacar aqui só pra atacar. Vai que o jogo bug aqui. Eu acho. Cara, isso aqui ficou uma bosta, cara. Uricório, na moral, velho. Ou deckzinho chato. E você pode ver que esse deck você não vai ver em torneio, você não vê em lugar nenhum. Porque, cara, não tem gente que vai querer ficar jogando 40 minutos com um deck desse aqui. Ele deu Quissera, vou botar algumas cartas. Pra mim seria bom se vence a Giratina. A Giratina agora vem. A gente só precisa ficar aqui focando e energizar a Giratina, porque ele vai precisar matar um Pokémon nosso.
pra gente poder matar outra. Ele não consegue matar no próximo turno. Cara, isso aqui é foda, cara. O cara tem dois Guzman no deck. Dois Guzman no deck. Praticamente agora eu não consigo fazer absolutamente nada. O próximo turno ele vai tentar me matar. A gente tem Marte aí pra poder dar nele. Vamos energizando aqui nossos Pokémon. Vou colocar aqui a capa. Farpa venenosa. Vamos ver o que que vai ser possível fazer aqui. Mas a gente tá com uma dificuldade imensa pra poder conseguir matar esse Magnezone aí por conta desse Guzma aí. Vai ficar bem difícil. Cara, isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Não tem como a gente recuperar o HP mais do nosso Darkrai. Se a gente deixar o Darkrai na frente aqui, vai ficar meio complicado. Mas não tem jeito, cara. Esse jogo aqui é GG pra ele. Entendeu? Eu não gosto de jogar contra esse deck, cara. Deckzinho muito chato, cara. Olha o tempo que eu perdi aqui. Perdi mais ou menos aí, ó. 11 minutos, cara. Não jogo contra esse deck aqui. Mas nunca mais. Entendeu? Nunca mais na minha vida eu jogo contra esse deck aqui. O que eu poder fazer? Recuar o Darkrai? Esperar que ele não tinha um Tossirus? Simplesmente não dá pra poder matar o Pokémon dele. Ah, velho, sai fora. É perda de tempo, tá ligado? Isso aqui é que irrita a gente, entendeu? Pegar um Oricora na ranqueada, não desiste, velho. É jogar tempo fora, cara. Eu joguei 10 minutos da minha vida fora. Isso aqui atrapalha demais a ranqueada. Então, tipo assim, você acha que você vai subir na ranqueada, vai ser fácil, beleza. A gente começa com a mão errada, a gente começa com a mão ruim. Se eu tivesse saído com Giratina no começo, eu teria muito mais chance, entendeu? A Giratina estaria toda energizada, eu teria matado esse Pokémon dele aí na hora que ele resolver bater. Ele viu que o momento de bater era ali, entendeu? Os caras também saem com tudo, cara. Esse aqui é outro deck também difícil pra caramba de ganhar. Eu não vim com a Giratina, eu preciso da Giratina. Vou ser o segundo a jogar. Ele já sai com Tortonator. Tortonator provavelmente batendo 90. Acho muito forte essa combo aqui, entendeu? O pessoal fala, não, mas Tortonator com Charizard não tem nada a ver. Porra, mano. Você acha que você não joga direito não, ou você não sabe ler as cartas, né? Olha isso. O cara já começa praticamente batendo no próximo turno, arregaçando a sua vida, velho. O que que você vai fazer? Cara, o duro é você perder tempo pra poder tentar ganhar desse cara aqui. Você acha que ele não vai bater? Lógico que ele vai bater. Eu tô perdido, tá ligado? E não tem como ganhar. Só por causa desse combinho dele aí. Abrir com Tortonator e Kiwari. Pronto, energiza. Põe energia no Tortonator. Bate. Arregaça 90. Próximo turno bate. Já tira o Darkrai, entendeu? Eu simplesmente coloquei energia no Darkrai. Caso venha outro Pokémon, eu possa recuar. Mas não dá tempo, cara, de bater. Não dá tempo de bater.
60, daria 110. Se eu tivesse colocado a capa nele, talvez eu sobreviveria. Mas teria que vir com as duas poções. Simplesmente qualquer Pokémon que ele vir bater aqui, ele vai ganhar. E eu não tenho absolutamente nada pra poder counterar isso aí. Eu vou passar o Darkrai pra frente porque o Darkrai, ele automaticamente morre pro Pokémon dele que vai evoluir. Então não tem por que eu deixar ele lá na frente. É a Farpa que vai terminar de matar ele, certo? Depois eu tento recuar. Se ele tiver como recuperar esse HP dele, ele vai ganhar. Não tem o que fazer. Ele não pode recuar o Tortonator, ele vai ter que dar um jeito de esperar perder. O cara me coloca capacete ainda, cara. Umas coisas são terríveis, né? Ainda usa um Giovanni ainda. Qual a necessidade disso, cara? Vamos ver quem ele passa pra frente. Ele não consegue dar 140 no próximo turno, certo? Mas ele pode dar 30 e vai deixar o Pokémon queimado. Se eu ficar com o meu 40 com 60, vai dar 30. Com mais 20 dá 50. Aí a gente precisa mais uma poção. Poder garantir que a gente possa bater aqui nele. A gente vai bater nele. Vai dar 80 de dano. E se não vir a carta que ele precisa pra poder sacar, tá aproveitando que ele não colocou energia suficiente. Agora, se vir carta de cura, ele simplesmente venceu esse duelo. Ele não consegue nem recuar. Ele simplesmente perdeu esse duelo se ele não tiver cura. E ele se arriscou. Né? Perdeu. Eu teria me rendido. Bom, pelo menos, né? Pelo menos isso. O que deu sorte pra mim ganhar aqui, cara, foi o fato do Pokémon que eu tava energizando era justamente o banco, sabendo que o prêmio da frente iria morrer de qualquer jeito, e ter as duas poções. Se não tivesse com as duas poções, eu não teria ganhado. Vamos pra mais um Boluela aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer uma hora. Complicado que meu computador aqui não consegue fazer a gravação em 1080, cara. Do antigo. Mas em breve eu vou pegar o outro computador que eu fiz para jogo. Eu vou tentar trocar um pelo outro, o sistema operacional, e ver se funciona aí. Se funcionar, aí talvez eu consiga jogar. O dele é o deck de metal, né?
Provavelmente ele vai sair. Cara, o que é foda é que eu não saí com nenhum capacete e nem flecha. Mas eu saí na certa vantagem aqui de vir com a giratina e sair em primeiro. Mas o duro que ele veio com dois Cosmog. Interessante. Combei muito forte. Voltar a mão dele no início do jogo assim não compensa. Ele não vai conseguir evoluir no próximo turno de qualquer jeito. Mas ele vai precisar gastar as cartas dele, que ele tiver na mão, para poder conseguir pegar a evolução do Pokémon dele. Aí sim faria sentido a gente ir no próximo turno, a gente tá utilizando a Marte, entendeu? Porque é o próximo turno que ele vai se preparar para a evolução. Esse é o problema desse deck, ó. Você sabe exatamente a jogada que o cara vai fazer. Não precisa usar a Marte no início do jogo. Não vai fazer com que eu ganhe. Ele já tá colocando energia no Pokémon da frente, porque tanto faz o da frente no banco. Aí ele vai trocar pra ficar no banco. Era só colocar no banco e passar muito mais rápido. É uma jogadinha extremamente ridícula. Ele não tem carta nenhuma, porque ele desceu. Então provavelmente ele tá com a evolução na mão. A gente tira a evolução da mão dele. Faz com que ele pegue apenas três cartas. Dá uma travada no joguinho dele. A gente coloca. Próximo turno, se ele conseguir bater, ele bate 120. Se ele colocar no Darkrai do banco, eu não tenho como tirar o da frente pra colocar no banco. Então a gente vai colocar a energia no da frente. A gente tem Cyrus pra poder fazer alguma coisa. A gente passa então. Não tem muito o que fazer aqui. Isso torcer pra ele não evoluir, né? Deu um certo atraso aí nesse. Ele vai tentar recuar usando o Cosmog. Se eu tivesse por oportunidade de vencer já no próximo turno, eu já daria o Cyrus. Mas não compensa a gente gastar Cyrus aqui agora. Como ele vai tentar bater, a gente coloca isso aqui. A gente tem uma poção aí pra poder sair do range dele aí. Ele deve ter capa ali. Ou capacete, não importa o que ele tiver. Eu já vou descer a giratina pra poder ficar livre. Esses Pokémons estando em campo pra mim já fica muito melhor. Cara, a vantagem é essa. Simplesmente você só desce o Pokémon no banco. Não precisa ficar esperando evolução, entendeu? Só fica focado em colocar energia. Por isso que eu gosto de jogar com Deck X. Não Deck X que evolui, né? Que também, fala pra você, ele ainda não conseguiu evoluir. Capacete de pedra. Acho eu que compensa muito mais focar no banco dele. Ele pode bater 90 ou bater 120. Se eu recuperar, eu recupero 50. Então 90 com 50 vai ficar 140. Então eu consigo recuperar bem aqui. O que faz que mesmo que ele tenha uma evolução aqui, ele não consiga me matar no próximo turno. Mas eu acho melhor a gente já focar e tirar o Cosmog ali já. Ah, não dá pra tirar o Cosmog ali agora. A gente usou que carta mesmo? Cara, nem lembro. A gente usou o professor, né? É, bom que a gente recuperou todo o HP aqui do Darkrai. Se ele evoluiu, ele evoluiu, né? Fazer o quê? Paciência. Vai vir de Skarmory de novo.
Ah, vai usar capa no Skarmory. Acho que compensa a gente matar o Skarmory. Não, né? Skarmory a gente mata de boa. A gente pode dar uma Sabrina depois e pegar o Pokémon dele. Acho que é melhor a gente focar, matar já o Pokémon dele do banco, que já pode evoluir. A gente vai e coloca então a energia no segundo Darkrai aqui. Apesar que a gente poderia ter colocado no na Giratina. A gente já tira já dois Pokémons dele. Ele só vai ter oportunidade de evoluir. E a gente tem Sabrina. A gente dá Sabrina e mata. Então, a gente já ganhou esse duelo aqui, entendeu? Não precisa muito ficar preocupado. Possibilidade dele evoluir. Cara, por isso que eu não gosto de jogar com o Solgaleo. Porque, cara, é muito fácil você ler o deck. A gente sabe exatamente o que o cara precisa fazer. E ele não tem muito out por conta disso. Então, por exemplo, no lugar de dois doce raro, ele podia estar utilizando uma Sabrina e um Cyrus. Coisa que não veio nada pra ele. Ele poderia estar utilizando Marte, né? Ele poderia estar usando cura, entendeu? Então, tipo assim, acaba atrapalhando demais o deck, porque ele precisa de três cartas pra jogar com uma. Enquanto ele precisa de três cartas pra jogar com uma, eu só simplesmente coloco um Darkrai no campo e já faço apenas a energização e já consigo arrancar algum dano aí, fazendo com que o oponente fique com um certo tipo de dificuldade pra poder vencer. A gente vai jogar aqui mais quantas? Jogar mais uma aqui, vamos ver como é que vai dar. A gente tem 56 minutos aí. Vamos ver se dá pra jogar uma hora, e meia a gente joga aí. Vamos ver como é que vai ser aqui. Eu não gosto de ficar perdendo muito tempo, né? Portanto, se for deck de Oricório, eu vou quitar já pra poder não ficar tomando um tempo de vocês também. Porque é um deckzinho chato. Dá pra ganhar? Dá. Mas o cara tem que sair bem travado. Ele não pode evoluir. E não pode ter as cartas que ele precisa. Esse deck aqui, a gente tem uma certa dependência de sempre acabar perdendo. Por conta que o Pokémon dele do banco bate 130. Mas a vantagem aqui é justamente a gente deixar a Giratina no banco. Quem começa primeiro sou eu, né? Então a gente já abre com pesquisa. A gente não vai conseguir usar nada. Mas seria bom que viesse mais um Pokémon pra gente ficar bem de boa. A gente já coloca já então a farpa venenosa no Pokémon. Cara, a farpa venenosa tá vindo muitas vezes, tô usando bem tranquilo. Tenho duas dela no deck. O que ficou falta mesmo realmente foi o Guzma, entendeu? Eu tiraria um capacete e colocaria um Guzma tranquilamente. O capacete pra mim não tem muito o que fazer. Uau, que jogada, hein, meu amigo? Que jogada, hein? Agindo na maldade. Ele bate 20. Eu dou leaf, volto pro banco e curo. Gastou praticamente uma carta à toa. Ou deixei pra tancar, né? E vou energizando e botando. Ah, energizar demora muito. Se ele tiver outra sabendo, ele teve. Se não tiver, vai ficar um pouco dependente aí de. Então, pra corrigir a jogada, cara, eu achei melhor. Porque a gente fica na vantagem de energias. E isso traz a gente muito lá pra frente. Que é justamente o que a gente precisa, né? Chegar num ponto aqui onde a gente possa bater. Se ele tiver duas Sabrina, beleza. O Gible dele aí vai evoluir. Ele provavelmente vai tentar bater no banco. Que Sera. Acho que Sera é uma carta ruim. Que, nossa, eu trouxe justamente a Sabrina. Eu bater no banco. Eu sabia que ele ia fazer isso. Próximo turno ele já pode tentar me dar um Cyrus. Que eu acho que foi isso que ele foi buscar. Se ele tiver Cyrus, ele teve. Se não tiver também, não tem problema nenhum.
Bater na frente vai acabar atrapalhando ele. Agora eu precisava de uma poçãozinha, pelo menos. Só pra sair do range dele. Mas não tem jeito. A gente tem que jogar com a... duas cartas que ele tem na mão, cara. Seria muita sorte ele sair com o Cyrus. Três cartas. Se ele não sair com o Cyrus, ele perde o próximo turno. Nossa, que jogada, cara. Que jogada. Então ele vai bater 100 no, no meu Pokémon. Se o Pokémon dele fosse evoluir, ótimo. Se não, se eu bater agora 130, eu ia precisar de 3 turnos pra poder me matar. Não dá. Não dá. A gente pode tentar matar o Pokémon dele no banco. Isso aqui que seria bom. Isso aqui foi bom. Acho mais interessante a gente tentar matar aqui. Ele não vai conseguir evoluir no próximo turno. Precisa de duas cartas. Tem exatamente as duas cartas que ele precisa. E a chance dele vir isso é muito pequena. Ele vai ter que pegar e dar um jeito de fazer o quê? Bater no nosso Pokémon ou ir pro banco. Se ele for pro banco, a gente mata. Entendeu? Se ele não vai evoluir, eu não teria colocado energia ali. Eu tinha colocado no Garchomp. Mas tudo bem. Ele preferiu fazer essa jogada. Bom, a jogada aqui é o seguinte. A gente pode pegar e colocar o Darkar na frente pra tancar o dano. Que não precisa de flecha. E a gente puxa mais uma energia e deixa a Giratina com energia. Próximo turno, ele vai ter que recuar o Garchomp ou recuperar. Se ele passar pra gente, ele vai perder. De qualquer maneira, se ele recuar e não tiver como fazer absolutamente mais nada, a gente dá Cyrus, usa energia no Darkrai, recua o Darkrai e bate com a Giratina. A jogada praticamente fica ganha pra gente. Vamos ver se ele vai ter a coragem de recuar. Ele não veio com o que ele precisava. Obviamente que eu vou preferir matar o fóssil dele depois. Se ele caso fizer alguma coisa que não me ajude, me agrade, a gente dá a Sabrina. Vamos ver. A gente tem como sair das duas jogadas aí. O deck de Arcagiratina leva muita vantagem, cara, por causa que ele já vai colocando energia nos Pokémons. Principalmente quando sai com essa board aí, que é um Darkrai e uma Giratina. Quando a gente sai com aquela board quebrada, cara, que só sai com um Darkrai e não sai com Giratina, a gente perde. Praticamente todas as vezes que a gente perde é porque a Giratina não veio. A Giratina, na verdade, é a carta mais forte desse deck. Não só porque bate com ataque forte, mas porque ela busca energia enquanto você vai colocar energia no outro. Você tem dois Pokémons prontos pra poder bater, entendeu? Ele não bateu, não fez nada. Você ser obrigado a passar, morreu, entendeu? Vamos ver quem vai passar pra frente ali. Agora é só matar. É só matar e pronto. É só jogar com paciência. A minha sorte foi que ele não teve Saros, mas eu usar aquela Xera com duas cartas, pra mim não foi uma boa jogada. É uma outra carta também que eu não gosto de usar em deck de evolução, é a Xera. Porque ela não serve pra absolutamente nada. Entendeu? Nada, 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 nada. Vou dar uma zoada aqui até. Vou fazer ele sacar duas cartas aqui. Mas ele já perdeu mesmo. Vamos ver. Ele vai sacar o que ele quer.
a Sabrina dele aqui. Só vamos zoar, só. Aí não, vai ser tá online mesmo, não tá online. Cara, se soubesse que ele não estaria online, eu teria feito outra coisa. Se oponente não retornou dentro do plano permitido. A gente ganha, né? Mais um duelo pra conta aí. Então é isso, entendeu? Jogar com Darkrai Giratina a gente tem uma vantagem muito boa, com algumas matches. Outras a gente já não tem, entendeu? Mesmo com o deck de fogo, a gente tem uma certa desvantagem, mas a gente tem que aproveitar da vantagem, que é energizar antes do seu oponente, entendeu? E a gente já tem um Pokémon pronto para poder bater. A gente não precisa evoluir ele. Que nem o Solgaleo é uma carta muito boa. Ela equipa com duas energias. Só que o fato é que as anteriores, as evoluções anteriores dele, que é a base, o Cosmog e o Cosmoem, eles não fazem nada, entendeu? Nada, nada, nada. Então não tem muita chance. A gente vê aqui, histórico de batalha. Teve uma, duas, três, quatro, cinco. A gente perdeu aqui umas batalhas, mas pelo histórico foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não sei se foi seis, não, foi cinco. A gente começou aqui, né, na vitória contra esse japonês aqui, com essa menininha aqui. Então a gente começou perdendo, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, perdemos três. Então 5 por 8 dá quanto? A gente teve 62% de vitória, entendeu? 2,5. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Vocês viram a minha crítica aí em relação a esse meta. Não gostei. Doce Raro pra mim veio numa ocasião interessante, mas ainda não tá pronto pra ser meta. Acho que pra ser meta você tem que ter buscador. Darkrai Giratina ainda continua sendo muito forte, porque você pode colocar o que você quiser no seu deck, entendeu? Cartas que estão me ajudando bastante aí, que justamente eu não tiraria é Sabrina e Sirius, apesar de eu não usar muitas vezes. A Leaf, né? A Dama, as duas poção. Uma carta também que tá ajudando também é o Cartão Vermelho e uma Marte. E carta que praticamente fez eu ganhar muitos jogos foi Flecha, entendeu? A Farpa. A Farpa é muito forte. E eu acredito que vocês podem ter muita possibilidade de vencer por causa dela, entendeu? Eu tiraria o capacete aqui, não precisaria do capacete, praticamente eu não usei na maioria das partidas. E colocaria o Guzma no lugar, entendeu? Só isso aí que eu fazia de mudança. O Guzma ajuda bastante, principalmente contra esses decks aí de Solgaleo e deck de planta, que é aquele que coloca muita capa, né? E aquele me ajudaria a ter um pouco mais de possibilidade de vencer, entendeu? Guzma é forte porque você pode tirar menos tempo de dano. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço pra vocês. Lembrando que hoje é dia 12 de 5 de 2025, são 17 horas, horário de Brasília. Valeu!